Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Meus queridos, diante de nós temos um dos textos mais desafiadores da Bíblia. Porque, irmãos, Deus chegou para Abrão, né? Esse era o nome dele na época, e ele morava numa região chamada Ur, né? Da Caldeia, dos caldeus. E seu pai, Tera, ele não era um crente, não era um servo de Deus, ele era um servidor de outros deuses. E Abraão estava ali naquele meio. Os irmãos entendem, irmãos? Mas de alguma forma Deus se revelou a Abraão e Abraão passou a adorar ao Senhor. Olha só, irmãos. E Abrão ainda, né? Abrão, né? Ele tinha posses porque seu pai era rico e ele também. Então, irmãos, ele estava tudo certo, porque ele estava numa cidade rica, numa família rica, né, entre os seus parentes, e agora estava servindo ao Senhor. Mas Deus disse para ele: Abrão, sai da tua terra e sai da tua parentela. Você já parou para pensar, irmãos, que desafio tremendo foi para Abrão? Porque, irmãos, ele estava com tudo certo na sua vida, né, irmão? Ele tinha dinheiro, ele estava em família, numa cidade rica, né? Era como se fosse a Nova York daqueles dias. Olha só, irmãos, Deus diz: ei, sai, deixa tudo para trás e vai para onde eu te mostrarei. Olha que coisa, irmãos. Porque se Deus tivesse dito a Abrão assim: ei, Abrão, vai para a terra de Canaã, né? Ele já sabia o endereço certo, né, irmão? Mas o que foi que Deus disse? Sai para uma terra que eu te mostrarei. Então ainda ia mostrar. Naquele momento que ele sabia ou não sabia, naquele momento que ele saiu, ele não sabia para onde ia. Olha que coisa, irmãos. Ele ia para onde não conhecia. Deus disse a Abraão, trocando em miúdos, o seguinte: ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Isso quer dizer, sai da tua zona de conforto, porque ele estava confortavelmente entre, né, ali aquela cidade, a sua riqueza, os seus entes queridos. Irmão, está entendendo, irmão? E cada um de nós temos uma zona de conforto. Na verdade, irmãos, muitos de nós procuramos essa zona de conforto, né, irmãos? Estar num lugar confortável, não ter mais dificuldades, né? Estar ali simplesmente desfrutando de todas as benesses que a gente pode ter. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: estar na zona de conforto é bom, mas na zona de conforto não tem desafios, mas também, irmãos, na zona de conforto não tem conquistas. Você está entendendo, meu irmão? Porque você não se desafia, e muitos de nós procuramos isso, porque a gente não quer, meu irmão, ser desafiado, a gente não quer se sentir ameaçado, a gente não quer fazer como Abraão e sair para uma coisa incerta. A gente quer as coisas certas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus estando na sua vida, Ele não quer você parado na letargia. Deus não quer você na zona de conforto. Ele quer tirar você dessa zona de conforto para você ir para a zona de confronto, para ter novos desafios e também novas conquistas, porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer que você se multiplique. E na zona de conforto, meu irmão, isso é impossível. Amém, meus queridos? E estar na zona de conforto, meus amados, é algo realmente terrível, porque a gente não é desafiado, mas também não tem conquistas. A gente fica na mesmice. Quem aqui gosta de estar na mesmice?
Nem o mais pacato de nós gosta de estar na mesmice, no tédio, né? E olha que eu sou uma pessoa tediosa, meu irmão. Se me deixar sentado numa cadeira com uma xícara de café e um livro, eu vou, né, horas, dias e meses. Quando me procurar, meu irmão, eu estou lá de barba branca. A barba branca eu tenho, né? Mas a barba bem grande, estou lá, a mesa ali, com aquele livro, a xícara de café e sentado na cadeira. Mas mesmo assim, meu irmão, eu sei que Deus não me quer na zona de conforto. Deus me quer andando, assim como Abraão. A partir daquele tempo, irmãos, Abraão ficou pouco tempo nos lugares onde ele chegava, porque Deus queria ele andando na extensão da terra. Ei, crente, Deus essa noite está falando para nós: eu não te quero parado, estático, na letargia. Eu quero você andando e fazendo a minha obra, recebendo as minhas bênçãos e tendo grandes conquistas. Amém, queridos? Mas olha só, meus amados, nós nessa noite vamos explorar algo que muitos de nós desprezam ou ignoram. É que antes de Deus, né, dizer sai, aliás, antes de Deus dizer vai, em primeiro lugar ele diz sai. Olha só que coisa, vou repetir para ficar bem fixado na sua mente. Antes de Deus dizer para você vai, ele diz sai. Amém, queridos? Olha só o que diz o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Ou seja, meus amados, é um chamado pessoal e direto, porque Deus ele fala diretamente com você. O nosso Deus não é Deus de indiretas. O nosso Deus não é Deus que fala e nos deixa em dúvidas, mas ele fala diretamente para nós. E Abraão ouviu aquela voz e obedeceu ao Senhor. Amém, queridos? Porque Deus nos chama a ter um relacionamento, né, muito próximo com ele, como ele tinha com Abraão. Você pode dizer glória a Deus? E o chamado dele é justamente para nós sairmos desse lugar de letargia, dessa zona de conforto, porque antes dele dizer ir, ele diz sai. Ou seja, meu amado, você está pensando, mas eu tenho que sair de onde? Meus queridos, às vezes não é de um lugar físico, mas é do lugar onde você está acostumado. E muitos de nós, irmãos, estamos acostumados, né, a estar em situações e não sair delas. Quantos de nós, meus queridos, estamos tão acostumados com a dor, com a tristeza, que fica até difícil de sair dela. Muitos de nós, irmãos, a gente acha assim: se eu sair, o que é que vai ser de mim? Porque eu estou tão acostumado a isso. Você está entendendo, irmãos? Meus queridos, é como o povo que saiu do Egito. Quantas vezes, meus queridos, o povo dizia preferir o Egito? Ou seja, eles estavam acostumados com a situação. Você está entendendo, irmãos? Há coisas em nós que nós nos acostumamos. Inclusive, meus amados, nós nos acostumamos até com o pecado. Você está entendendo, irmãos? Nós, às vezes, nos acostumamos até com o pecado. Mas antes de nós irmos para a zona de confronto, Deus nos convida a sair dessa situação. Amém, amados? Deus nos convida a sair desse marasmo que nós vivemos, de estar acostumado com a mesma situação. Irmãos, às vezes até nos nossos relacionamentos, a gente fica acostumado com um relacionamento. Não é, irmãos? Aquele relacionamento, eu não estou falando apenas de amoroso, mas profissional e afetivo, né? Relacional, né? Às vezes a gente está tão acostumado que aquele relacionamento, ele é tóxico para nós, mas a gente se acostumou com ele. Às vezes é um amigo, às vezes é um trabalho que está sendo tóxico para nós, mas a gente se acostumou tanto, não vou sair. Você está entendendo, meu irmão? Mas com Deus a coisa é diferente. Com Deus ele quer que nós saiamos desses lugares que limitam a nossa visão, que limitam o nosso potencial. Porque, irmãos, muitas dessas situações limitam a nossa fé, limitam o nosso potencial, porque nós não somos desafiados. Você está entendendo, irmãos? Olha só o que é que diz lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo.
Ou seja, irmãos, desde cedo o Senhor, Ele nos convida a nós renunciarmos a essas coisas, a essas situações, ao pecado, irmãos. Como eu disse agora há pouco, muitas vezes nós estamos tão acostumados ao pecado que o pecado se torna intrínseco a nós, né? Está tão ligado que a gente não se vê mais longe disso. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando à renúncia. Se você quer ter mais de Deus, quer ter a plenitude de Deus, tem que abandonar essas coisas. Amém, irmãos? Tem que renunciar. Seja uma situação, seja um pecado, seja uma circunstância, eu não sei. Mas se está te limitando, essa noite é noite de deixar para que Deus possa fazer. Porque você vai caminhar com Ele. Irmãos, que coisa maravilhosa é caminhar com o Senhor. É você estar indo, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não esteja vendo nem aonde vai dar, mas você está dando passo a passo com o Senhor. E é de vitória em vitória. Lutas vêm, meu irmão, desafios são grandes, mas grande é a bênção quando nós conseguimos enfrentá-los e conseguimos ultrapassá-los. Diga glória a Deus, meu irmão. Você está entendendo que o Senhor nessa noite está te chacoalhando e dizendo assim: ei, acorda, sai deste marasmo, eu não te quero assim, sai desta situação, eu te quero andando comigo. Ainda que você não saiba aonde vai dar, mas vai indo. Você está entendendo, meu irmão? Irmãos, o que é que nós precisamos deixar para cumprir o chamado de Deus? Porque, irmão, diante de nós está essa questão. O que é que nós precisamos deixar para cumprir o chamado de Deus? Porque tem pessoas que passam a vida inteira sem cumprir o chamado de Deus, porque não quer deixar pequenas coisas. Ah, pastor, mas não é tão pequena. É, meu irmão, porque o chamado de Deus é enorme, é grandioso. E o que nos limita é tão pequeno diante disso e a gente fica preso àquilo, àquela circunstância, aquele relacionamento. Meu irmão, hoje é noite de renúncia, de reconhecer o que está nos limitando para que nós possamos ultrapassar esse limite e chegar a receber a plenitude de Deus. Amém, amados? Não tenha medo de ser desafiado, porque o Deus a quem você serve, Ele não é limitado, Ele não é pequeno e Ele está com você. Eu não sei se você entendeu, mas do começo do culto até agora, Deus está falando conosco. Eu estou com você. Desde os hinos, as oportunidades, tudo, eu estou com você. Então não tema ser desafiado. Vá em frente, porque Deus, Ele está no comando, irmãos. Eu sou uma pessoa extremamente analítica, eu gosto de analisar as coisas, eu gosto de calcular, eu gosto de ver lá na frente. Mas muitas vezes eu sou confrontado com a vontade de Deus, porque por ser analítico eu fico dizendo assim, não, mas tem que acontecer isso para que aquilo outro aconteça, aí eu consigo isso e entro por aquele caminho. Aí Deus diz, coitado, meu Deus, vai para um caminho totalmente diverso. Você está entendendo, irmão? Ser analítico, ser crítico é muito bom em diversas situações, mas na fé não, meu irmão. Confia no Senhor. Se Ele está te mandando, se Ele está te impulsionando, vai, porque Deus é contigo e vai dar tudo certo na sua vida. Pode não ser como você quer, na intensidade que você quer, mas vai ser como Deus quer. Diga glória a Deus, irmãos. Então, quando Deus diz sai, depois de Ele dizer sai, Ele diz vai. Amém, irmãos? Versículo 1 ainda, a parte B, diz assim: da tua parentela, né? Sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Deus estava dizendo para Abrão: você deve romper com o que te prende. Você deve romper com o que te limita. Meu irmão, o que é que tem te prendido? Deus já te mandou sair. E agora Ele está dizendo, vai. Olha só, meu irmão, parece uma coisa redundante. Olha, se Ele mandou sair, Ele está dizendo que vai, mas você só não vai conseguir. Você não vai conseguir ir se você primeiro não sair. Você está entendendo, meu irmão? Você sai dessa circunstância e agora Deus te dá os insumos para que você possa romper com aquilo que te prende, com aquilo que te limita, irmãos. Abrão, para cumprir o propósito de Deus na vida dele, ele tinha que sair da sua parentela. Ele tinha que sair daquele lugar ali de Ur dos Caldeus, aquela cidade idólatra, uma cidade que era Nova York daqueles dias praticamente.
mas não era uma cidade que estava fazendo bem a Abrão. Para cumprir o mandato de Deus, para cumprir a vontade de Deus, ele tinha que sair daquele lugar. Você está entendendo, meu irmão? E muitas vezes acontece isso conosco, as coisas nos prendem e nós temos que sair desse lugar. Mas veja só, irmãos, Deus disse, sai da tua terra e da tua... Aí o homem pega e leva o sobrinho. Olha só, meu irmão. Ah, meu Deus, quando chegar lá no céu não vai ter violência. Mas dá vontade do cara dar na cara de Abraão. Abraão, se liga. Deus disse, deixa pra lá. Vai sozinho, porque o negócio que eu quero é contigo. Mas ele leva o sobrinho como memória, né? Como um ponto de memória da sua família, daquilo que ele deixou. E os irmãos sabem que deu problema lá na frente. Foi ou não foi, meu irmão? Primeiro, briga entre os pastores dos dois. Ambos eram ricos, a terra não comportava os dois. Teve briga com os pastores, tanto que Abraão teve que fazer uma coisa que ele devia ter feito antes de sair de Ur dos Caldeus. Olha, que não haja confusão entre nós. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele teve que se afastar do seu sobrinho. E lá na frente, irmãos, aí Ló, que era esperto, olhou assim as campinas de Sodoma e disse, é por ali que eu vou, né? Meu tio que se exploda para lá, eu quero um lugar bom para mim, né? Porque tem pessoas que são assim, né, irmão? E ele foi, só que não foi uma boa escolha. Lá na frente, houve uma guerra, né? Aquele rei, se não me falha a memória, Kedorlaomer. Um homem, não vou nem dizer porque é difícil, é um trava-língua, né? Kedorlaomer. Ele foi lá e brigou lá com o povo de Sodoma, levou Ló cativo. Aí mais um problema para Abraão. Você está entendendo, meu irmão? Nessa noite Deus está dizendo, ei, quando eu te mandar, e eu estou te mandando, cumpre cabalmente o que eu estou dizendo. Não inventa de colocar remendo não, meu irmão. Quando Deus fala, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus e cumprir certinho o que Deus está falando. Porque quando a gente bota remendo, tudo dá errado. Você está entendendo, meu irmão? Foi o que aconteceu com Abrão em caso de Ló. Irmãos, a obediência ela é um ato de fé. Ou seja, meus queridos, nós temos que nos lançar no escuro. Eu sei que algumas pessoas ficam meio receosos de dizer isso, mas um ato de fé, meu irmão, é você se lançar no escuro. Você está entendendo? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele fala sobre isso. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mas que cremos, não é assim, irmãos? Então a fé é isso, você não está vendo, mas vai, Deus não te mandou, meu irmão, então vai, mas eu não tenho recursos, Deus vai dar, eu não tenho habilidades, Deus vai te preparar, mas eu não tenho pessoas ao meu lado, Deus vai te levar a estar com pessoas que vão te ajudar nessa jornada, então creia, se Deus mandou, vai em frente, diga glória a Deus, meu irmão, e olha só, meu irmão, a obediência de Abraão abriu um caminho tremendo para as bênçãos de Deus na sua vida. Não foi assim, irmãos? Aí eu pergunto para você, você abandonaria o que é confortável para você para cumprir a vontade de Deus? Não responda não. É uma pergunta retórica para você responder para si mesmo. Será que você deixaria? Porque às vezes, irmãos, a gente não deixa nem o quentinho da cama, não é? Para fazer a vontade de Deus. Está chovendo, eu vou ficar aqui, ó, dormindo, coisa linda. Não é assim, meu irmão? Às vezes a gente não quer renunciar a uma coisa dessa. Às vezes não quer. Isso aqui é uma tapa na minha cara, um soco no meu estômago, porque acontece isso comigo muitas vezes. Às vezes, irmão, a gente não quer renunciar a um café da manhã, né? Aí eu digo, amanhã eu vou jejuar. Aí quando eu olho, a pastora Sulamita fez aquele café da manhã saboroso, eu digo, Deus, misericórdia, né? Houve vezes que o propósito era tão forte que eu disse, não, vou ter que ficar, né, realmente sem tomar café. Mas na maioria dos casos eu digo, Deus, a próxima semana, né, porque está tão bonito. Irmãos, às vezes a gente não quer renunciar a uma coisa mínima dessa. Eu estou perguntando para você, porque Deus te pergunta nessa noite, você renunciaria o que é confortável para você, o que é prazeroso para fazer a vontade de Deus? Às vezes os pequeninos desejos, né, que a gente diz, sou crente, eu estou aqui, ó, servo de Deus, eu cumpro a vontade de Deus. Às vezes os pequenos desejos, a gente sucumbe, meu irmão. É momento de compromisso com Deus. Você quer receber de Deus, você quer andar na esfera dos milagres. Eu vou dizer de novo, você quer andar na esfera dos milagres, meu irmão, renuncia e começa, sai da sua zona de conforto e começa a andar
em relação à vontade de Deus e veja o que é que Deus vai fazer na sua vida. Os milagres vão brotar de onde você menos espera. Vai acontecer milagres grandes, milagres pequenos, grandes maravilhas, pequenas maravilhas. Às vezes pequenos contatos, um oi que você dá a alguém. Deus muda a situação de uma maneira tremenda, porque você está andando no caminho da vontade de Deus e vive na esfera dos milagres. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Então nós temos que ter coragem para poder obedecer a Deus e confiar no Senhor. Deus nessa noite chama corajosos. Deus não gosta de temerosos. Amém, queridos? Isso me faz lembrar quando Josué ia enfrentar, né, aquela grande batalha. E aí, aliás, Gideão ia enfrentar aquelas grandes batalhas com os midianitas, contra os midianitas, um grande exército, irmão. Milhares de pessoas, Deus disse, tem muita gente, não é? Aí, olha só, meu irmão, Deus disse assim, olha, faz uma coisa, chega lá no meio do povo e diz assim, quem está com medo, volta. Meu irmão, 32 mil, pense numa galera com medo, né, meu irmão? Um monte, foi embora tudinho. Sabe por quê, meu irmão? Deus não gosta de covarde. Aí eu pergunto a você, você tem coragem de viver pela fé? Você tem coragem de andar na esfera dos milagres? Precisa ter coragem. Amém, queridos? Porque olha só, conheço um homem, meus queridos, que estava na zona de conforto, estava tudo certo, né? Já era pastor e tudo mais, mas Deus disse, ei, eu te chamo para sair dessa zona de conforto e viver do evangelho. E esse homem, meus queridos, disse assim, mas como eu vou viver do evangelho? Porque eu tenho um emprego, não é lá muita coisa, mas entra todo mês, está lá certinho, dá na canela, o dinheiro está lá. E viver do evangelho como é. E Deus disse para este homem, eu te chamei para viver pela fé. Irmãos, não é para todo mundo, não é? Uma pessoa dessa, meu irmão, tem que ter coragem. Porque a primeira coisa que acontece, meus queridos, são as críticas. É ou não é, meu irmão? Ah, você aí caiu nessa conversa aí dos crentes, não sei o quê. Sempre tem uma criticazinha, sempre tem um olhar diferente. Meu irmão, mas quem tem compromisso com Deus, anda e faz a obra de Deus. Anda por Ele e faz a obra de Deus com certeza daquilo que está fazendo, porque foi chamado por Deus, tem que ter coragem. Diga glória a Deus, irmãos. Então nós temos que ter coragem de sair da zona de conforto, não é? Esse homem, uma vez conversando com o outro disse assim, né, uma pessoa muito abastada e tal, disse assim, mas meu irmão, que loucura. E esse primeiro homem disse assim, meu amigo, mas quem foi que disse que viver, né, pela fé não é loucura? É loucura, meu irmão. Deus chamou os loucos, né? Deus chamou as coisas loucas. Então, meu irmão, é loucura, mas tem que andar assim. Irmãos, foi falado de Paulo aqui nesta noite. Irmão, Paulo deixou muita coisa, não é? Paulo, ele era um dos maiores intelectuais da sua época. Ele era um dos maiores intelectuais. Se você foi falar também dos escritos, né, de Paulo, se você observar, ele cita poetas e filósofos gregos. O cara não era qualquer um, a família dele era uma família abastada, porque ele tinha as duas cidadanias, a cidadania romana e a hebreia. E não foi comprado, não foi por nascimento. Quer dizer, o pai dele que comprou. A família era muito rica, mas o que foi que ele disse, irmãos? Eu considero tudo isso como esterco. Eu deixo para lá, ele deixou tudo para cumprir a vontade de Deus. Irmão, será que os pais dele, a família deles, esse homem enlouqueceu de vez, depois daquela queda do cavalo, já era, né? Mexeu alguma coisa lá nos parafusos dele, afogou um bocado de parafuso, porque o homem está doido, não é assim, meu irmão? E ele saiu andando, meus queridos, por toda aquela região. Ele chegou até as fronteiras da Espanha, pregando o evangelho. Todo mundo poderia dizer, é louco, mas não, meu irmão, ele era louco por Jesus. Você pode dizer glória a Deus? É preciso ter coragem para viver pela fé. Você tem coragem? Eu vou dizer de novo, pausa dramática, né? Você tem coragem de viver pela fé? Você tem coragem de renunciar aquilo que é prazeroso para você, aquilo que é confortável para fazer a vontade de Deus? Eu não estou dizendo que você vai sair do seu emprego, nem nada disso, meu irmão, nem abandonar o seu estudo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você abandonar aquilo que limita a tua fé, aquilo que limita a tua caminhada com Deus. Você tem coragem? Ou você vai ficar, né, querendo estar em cima do muro? Não, eu vou na igreja, aí eu canto um louvorzinho, mas vou continuar aqui desse jeito. Deus não te quer assim. Deus te quer avançando. Amém, queridos? E olha só, meu irmão, a obediência de Abraão abriu
um leque de oportunidades para ele ser abençoado por Deus. Versículo 3, olha só o que é que diz a palavra: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, renúncia gera frutos. Eu vou dizer de novo: renúncia gera frutos. Toda vez que você renuncia qualquer coisa em prol do reino de Deus, tem frutos. Você está entendendo, meu irmão? A gente não quer se amarrar de todo jeito para não renunciar, mas quando você renuncia, você sabe que Deus, ele faz com que os frutos abundem na sua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Abraão, ele experimentou, meus queridos, uma grande prosperidade, mesmo em terra desconhecida. Onde o homem pisava, meu irmão, ele era abençoado. Os irmãos sabem que ele inventou de mentir, né? Quem sabe aqui que Abraão inventou de mentir? Nossa, pouca gente, né? Ele disse assim: mulher, onde a gente chegar, tu é muito bonita, né? É assim como a pastora Sulamita, né? Tu é muito bonita. Aonde tu chegar, disse que é minha irmã, para ninguém me matar. Irmãos, isso foi uma coisa de Deus ou do homem? Diga assim, do homem. Deus nunca ele é a favor da mentira. Você está entendendo, meu irmão? Nunca Deus é a favor da mentira. Mas mesmo no caos, amém, queridos? Mesmo nessa situação, Deus abençoou Abraão. Olha só, meu irmão, quando o rei lá soube que Sarai era esposa de Abraão, disse: homem, tu é doido, qualquer um de nós poderia ter pego essa mulher e grande seria na terra, porque Deus deu um sonho a ele, né? Não toma essa mulher, porque eles são marido e mulher e ele é meu servo. E ele disse: que loucura! Ao invés de ele castigar Abraão, ele disse: toma camelo, toma boi. E o homem já era rico, ficou mais rico ainda. Você está entendendo, meu irmão? Eu não estou dizendo que a sua obediência vai justificar os teus erros, mas até o caos da sua vida vai transformar em bênção para você, porque você está andando na esfera dos milagres. Você está andando em direção à vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. As coisas acontecem, porque dificuldades haverão, erros serão cometidos, mas Deus estará no comando, te abençoando. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Salmo 37, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meu irmão, entrega teu caminho ao Senhor, a tua vida, essa situação, entrega a ele. Vai simplesmente caminhando e fazendo a obra, porque o mais ele fará. Confia nele. Amém, queridos? E sempre há uma colheita após o sacrifício. Quando você renuncia, né, lá na frente há uma colheita. E essa colheita ela é muito prazerosa, porque você sabe o sacrifício que foi feito. Você sabe o que você renunciou para poder chegar aonde você chegou. É uma colheita muito saborosa, muito prazerosa. Amém, queridos? E a renúncia, meus queridos, não é perca. A renúncia é uma troca. E é uma boa troca. Porque a melhor troca do mundo, irmãos, é quando você, né, vem com uma guitarra assim, você acaba, chega guitarrinha, aí vem uma guitarra, aquela guitarra lá que tu falou, Music Man, né? Aí vem uma Music Man que Van Halen tocou nela e tal. Aí o cara diz: não, Tom, vamos trocar. É uma troca boa, né, irmão? Porque foi uma coisa boa, mas veio uma melhor. Irmão, a renúncia é sempre assim. A renúncia não é uma perca. A renúncia é uma troca. E a gente acha que renunciando estamos perdendo. Não estamos perdendo, meu irmão. Se você renunciou, não é, a alguma coisa para o reino de Deus, por causa da vontade de Deus, você vai receber muito mais. Diga glória a Deus, irmãos. É o que o Senhor Jesus disse: se alguém negar pai, mãe, irmãos, filhos, campos, propriedades, em favor de mim receberá 100 vezes aqui na terra e vida eterna no céu. É uma boa troca. Então não tema, meus queridos, renunciar achando que você vai perder, achando que você não vai encontrar prazer. Vai, meu irmão, mas dentro da vontade de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, tudo que nós entregamos ao Senhor, Ele multiplica. Tudo que nós entregamos ao Senhor, Ele multiplica. Se você está renunciando a alguma coisa em prol, né, do reino de Deus, meu irmão, Deus vai multiplicar. Todas as vezes que eu falo isso, meus queridos, eu não perco a oportunidade de falar de algo que aconteceu na minha vida. Os irmãos sabem, quando eu não era cristão, eu tocava numa banda de um estilo de rock bem agoniado, bem apressado, chamado hardcore, né?
Irmãos, a banda era tão boa que eu dei o nome da banda. O nome da banda vai ser Decadência. Para os irmãos verem como é que a banda era boa, Decadência, né, irmão? E quando nós sentávamos na bateria para ensaiar, eu dizia, a gente vai ser uma grande banda, vamos chegar no mundo todo. Esse era o meu pensamento. A gente nunca fechou nenhum, nunca só fazia ensaiar, não é? E quando eu recebi Jesus, eu ainda estava nessa banda. E no dia que eu recebi Jesus, né, no dia seguinte, os cabas vieram aqui, que seria a primeira vez que a gente ia tocar. Eu disse, não vou, porque acabou-se, né, a tocada, porque sem baterista, né? O baterista é o músico principal da banda, tá? Sem bateria não vai. Aí eu disse, eu não vou, porque eu recebi Jesus. Foi aquela confusão e tal, mas eu fiquei, meu Deus, seria a primeira vez que a banda ia tocar no aniversário do vocalista, inclusive. Só assim a gente ia conseguir tocar. Aí, irmãos, eu digo, meu Deus, e agora? Como é que vai ficar? E meus queridos, passou um tempo e eu orava, né, num quarto aqui atrás, né, que era o meu quarto, e lá na outra rua ali, onde é mais ou menos ali a tapiocaria, tinha um boxzinho em que uma banda tocava, uma banda de rock ensaiava, e uma vez eu orando, eles estavam tocando a música do Guns N' Roses, ó, e eu dizendo, Senhor, misericórdia, não estou nem conseguindo me concentrar, porque, né, eu gostava muito dessas coisas e tal, e eu disse, meu Senhor, esses filhos do capeta aí tem tudo e eu aqui sem nada, eu quero tocar para ti, irmão. Deu um rebuliço lá, uma briga. O dono da banda veio aqui em casa que eu conhecia, aí disse, tu quer os meus instrumentos? Acabei com a banda, olha só, irmãos. E eu sem dinheiro, sem nada, simplesmente o camarada levou um som 3 em 1 e uma bicicleta velha que eu tinha, e ele me deu todos os instrumentos, e aí, meu irmão, Deus começou a fazer, porque a banda que eu montei, que a pastora Solomita era uma das vocalistas, chegou a tocar em diversas cidades aqui no interior da Paraíba, para a glória e honra do Senhor. E eu me lembro, irmãos, que na primeira tocada foi em Curimataú. Joserinho, foi em Curimataú, irmãos. E eu estava, foi numa escola, eu estava assim, na subida da escola, que foi feito como um palco, eu tocando bateria, eu disse, meu Deus, a banda que eu fazia parte nunca tocou, e olha onde eu estou, louvando ao Senhor, tocando para Ele. Diga glória a Deus, irmãos. Qualquer renúncia que você faz para o Senhor, há uma multiplicidade da parte de Deus para você. E essa banda, meu irmão, chegou a tocar até em Serra Negra, lá no Rio Grande do Norte, para a glória e a honra do Senhor. Tocamos em lugares pequenos, em igreja que tinha 10 pessoas, mas tocamos também, né, em trio elétrico, né, lá na cidade de Carrapateira, num trio elétrico, treme terra, meu irmão, para a glória e a honra do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Tudo que você renuncia para o Senhor tem uma multiplicidade. Você pode dizer glória a Deus? A decisão pode ser difícil de renunciar, mas as bênçãos, meus queridos, elas são muitas e grandes. Você pode dizer glória a Deus? Então você confia, meu irmão, que Deus, Ele pode transformar essa sua renúncia em bênção? Você confia? Você confia que realmente se você está renunciando, Deus vai te abençoar? Se você confia, meu irmão, Deus vai fazer grandes bênçãos na tua vida. Deus vai fazer um rebuliço, amém, irmãos? Mas não é um rebuliço de coisas ruins, não, um rebuliço de coisas boas. Irmão, Deus está no comando da sua vida. Escute isso que eu estou dizendo. Deus me manda falar para você nessa noite. Deus está no comando. Basta você sair dessa zona de conforto e começar a andar em direção à bênção de Deus, à vontade de Deus, meus queridos, e Deus vai multiplicar e honrar o seu sacrifício, honrar a sua renúncia, aquilo que você está renunciando para Deus, Deus vai te devolver muito mais. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Então confie que Deus pode transformar sua obediência em frutos abundantes, amém, irmãos? Então antes de Deus dizer vai, Ele sussurra sai. Então saia da sua zona de conforto para poder ir para a zona de confronto, a zona de desafio, e ver o que é que Deus vai fazer por você. Porque os grandes milagres da Bíblia, irmão, foram feitos assim. Deus tirou as pessoas da sua zona de conforto, foi ou não foi? Para enfrentar a sua zona de confronto, mas foram abençoados. Irmãos, quantas vezes Deus dizia assim, levanta e anda. Não é, irmãos? Levanta e anda. Você diz, mas era Jesus falando. Mas você já imaginou a situação da pessoa que estava recebendo essa palavra, eu sou aleijado há 38 anos, eu vou me levantar e andar. Não é assim, meu irmão? Mas a pessoa confiou, levantou e saiu andando. A mesma coisa aconteceu com Pedro, né? Lá na questão do barco, né? Depois que Jesus usa o seu barco para pregar o evangelho, Pedro vai de volta ao mar. E ele poderia ter dito, vou demais, viu? Eu andei, estou cansado, já estou lavando a rede, eu vou demais. Mas a Bíblia diz que ele confiou, ele disse, sobre a tua palavra eu irei.
E nessa noite Deus está dizendo para você, sobre a palavra do Senhor vai, sobre a palavra do Senhor avança, porque Deus vai fazer. Irmão, foi tanto peixe que Pedro quase que um barco afundado pela bênção que Deus deu na vida dele. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Está faltando apenas você renunciar, está faltando apenas você deixar esse hábito, essa situação que está limitando você, a sua fé. E as coisas vão começar a abundar na sua vida. É preciso coragem para abandonar, meu irmão, o que nos limita. Mas nós temos que abraçar as promessas de Deus, que diz que Deus restaura as nossas forças, que Deus nos dá insumos para que nós possamos ganhar esta vitória. Amém, irmãos? Deus está te chamando nessa noite para algo maior, muito maior, que você nem imagina. E eu não tenho nem noção. Mas Deus sabe o que Ele tem preparado para você. Basta você sair dessa zona de conforto, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, meu irmão. Fica de pé. Nós vamos concluir esse culto cantando aquele louvor que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, amém?